Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o medo do fracasso. Como que isso pode estar relacionado com as nossas escolhas, com o nosso dia a dia e algumas estratégias que a gente pode usar para melhorar essa questão. Olá, meu nome é Leila Berti, eu sou psicóloga e eu tô aqui no YouTube todas as semanas para que a gente possa conversar um pouquinho sobre assuntos bem importantes e eu também estou nas redes sociais conversando sobre autoestima, autoconhecimento, saúde mental, mostrando um pouquinho da minha rotina para que a gente possa crescer a nossa comunidade de se ajudar e a priorizar a nossa saúde mental. Então, vem comigo para que a gente possa conversar mais um pouquinho sobre um assunto que é muito importante. O medo do fracasso, ele pode sim nos impedir de a gente alcançar os nossos objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. Todo mundo tem algum tipo de medo, né? Eu mesma já tive medo de falhar em projetos, em atendimentos, entrevistas de emprego, mas a gente precisa entender que é comum sentir o medo do fracasso. Mas esse é um medo que todos nós vamos conseguir superar. O medo do fracasso, ele é um medo natural. Ele pode vir da nossa infância, da nossa cultura, das nossas experiências anteriores e eles podem sim mudar muito as nossas escolhas e os nossos dias. Às vezes acontece da gente ter este medo de fracassar, de decepcionar alguém, porque a gente busca muito uma validação externa, né? A gente busca pela aquela validação do pai, da mãe, dos irmãos, tem uma competição às vezes no trabalho onde a gente quer ser validado e aí a gente quer dar o melhor e a gente quer que o nosso melhor seja o único melhor existente, como se o outro não fosse possível entregar mais do que nós ou estar disposto a fazer diferente e esse diferente seja bom também. Essa validação externa, ela muitas vezes ela vem no nosso dia a dia e ela acaba nos enfraquecendo, porque ela pode trazer situações paralelas, como por exemplo, o perfeccionismo, onde tu vai buscar a perfeição naquilo que tu está fazendo, a validação do outro, e são situações que fogem do teu controle, porque tu não vai conseguir medir se o que tu tá fazendo e o outro tá fazendo, se o teu é melhor ou não. Então, às vezes é importante a gente ter essa percepção de que buscar a validação do outro faz com que a gente busque cada vez mais coisas paralelas, como uma autocobrança, e isso não vai nos ajudar a seguir em frente, muito menos a crescer e alcançar os nossos objetivos. E aí eu quero te fazer um questionamento. Se tu parar hoje para pensar, tu lembra de alguma oportunidade, alguma vivência que tu te pegou dizendo não e não tentando pelo simples fato de achar que tu não ia dar conta e que tu não ia conseguir, como por exemplo, uma oportunidade de tu ser efetivado no teu trabalho. E aí tu teve um medo muito grande de fraquejar, de não dar o teu melhor naquilo e tu não aceitou a oportunidade. Mas e se a gente parar para pensar que, como em muitas oportunidades, talvez aquela fosse a tua primeira vivência, o teu primeiro contato com uma situação como aquela. Como que tu vai te cobrar não errar? E como tu vai te cobrar o perfeccionismo de uma coisa que tu nunca fez, que tu não sabe como fazer? É aí que a gente precisa lembrar que são vivências diferentes que a gente vai ter na nossa vida e são oportunidades que elas vão ter que ser vividas na base da tentativa. Dessa forma, tu também vai poder crescer, tu também vai poder evoluir e tu também vai poder mostrar, por exemplo, para a empresa que o que funcionou, o que não funcionou, na base de descobrir junto com a tua equipe.
Esse que é o bacana de muitas vezes a gente ter novas oportunidades, porque a gente vai estar junto com outras pessoas descobrindo o que é melhor para aquele momento, para aquela empresa e para aquela equipe. Existem algumas situações que a gente pode vir a enfrentar sempre que a gente tiver o medo do fracasso, como por exemplo o fato da gente procrastinar algo que a gente gostaria de fazer e tá com medo de não ser como a gente imagina. A gente vai se enrolar, vai colocar outros compromissos na frente, a gente vai ter a sensação que a gente está fazendo várias coisas e não fez nada, pelo simples medo de parar e tentar fazer aquilo que de fato a gente precisa fazer sem medo de errar. Autossabotagem também pode acontecer. Quando a gente se autossabota no sentido da gente ter medo de fazer algo por achar que a gente vai entregar o resultado que as pessoas estão esperando. Outra situação é a perda de oportunidades. Quando a gente está sempre em busca de não errar, do perfeccionismo, muitas vezes a gente perde oportunidades valiosas, oportunidades que iriam nos dar mais crescimento, que iriam nos dar mais experiência e que iriam fazer com que a gente tivesse vivências diferentes. E aí tu tá aí sentado com medo de não errar. Mas a pessoa que aceitar essa oportunidade, ela vai errar, como tu iria errar. E tá tudo bem, errar faz parte do processo. Outro impacto bem importante que nós temos é na nossa saúde mental. Normalmente a gente fica estressado, ansioso, a gente tem taquicardia, a gente tem a autocobrança e a autoestima baixa, porque são momentos em que a gente está perdendo às vezes oportunidades, a gente está perdendo momentos que a gente gostaria muito pelo simples fato de ter medo de errar. O fato de errar fosse acabar com o mundo. Na verdade, não. O errar ele é necessário. Tu precisa errar para aprender, para modificar e para melhorar as escolhas que tu for fazendo. E aí vamos pensar em estratégias que a gente pode usar para mudar um pouquinho esse medo do nosso fracasso. É importante que tu entenda que tu precisa mudar a tua mentalidade. Se tu for sempre com a mesma mentalidade, o teu problema ele nunca vai mudar, né? A gente precisa entender que é importante a gente se permitir errar, que a gente precisa abraçar o aprendizado, que aprender faz parte de errar, de tropeçar, de mudar, de fazer estratégias diferentes, para que a gente entenda o que vai dar certo naquele processo. Como que aquela solução vai fazer sentido depois de várias tentativas. Às vezes a gente vai se dar conta que era simples, mas era assim, foi simples porque tu tentou várias outras coisas antes. Então, permita-se passar por esse processo. Faça também pequenas divisões dos teus objetivos. Objetivos menores, aonde tu consiga ir alcançando eles como se fosse uma escada. Dá um passo de cada vez, sobe um degrau de cada vez e vai entendendo que conforme tu vai pegando aprendizagem nas coisas, o teu medo vai ficando menor, a tua coragem vai crescendo, tu vai te autoconhecendo e tu vai entendendo melhor como que as situações elas podem ser remediadas conforme elas aparecem. Os desafios eles estão aí para serem enfrentados. Mas se tu deixar o teu medo te vencer, tu não vai descobrir qual é a melhor opção para aquela situação em si. Também é bem importante que tu seja gentil contigo mesmo. Pratique a autocompaixão, se acolha, entenda que tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem errar, tá tudo bem fazer testes e ir crescendo devagarinho. Cada pessoa tem o seu tempo para se autodescobrir, cada um tem o seu tempo para crescer e para enfrentar desafios de maneiras diferentes. Então entenda que tá tudo bem tu respeitar o teu próprio tempo. Busque sempre fortalecer a tua coragem.
Busque ter um apoio de pessoas que tu considera exemplos para ti, pessoas na qual tu vai olhar e vai querer seguir aquela pessoa. Lembre que essas pessoas elas podem te apoiar e elas podem te ajudar dando a força que tu tá precisando naquele momento. Lembre também de celebrar as tuas pequenas vitórias. Para que a gente tenha grandes vitórias, a gente tem que passar por várias pequenas vitórias. E isso é importante também ser muito bem celebrado. Tu não precisa celebrar somente a compra de uma casa. Tu pode celebrar quando tu vai no mercado e consegue comprar uma coisa que tu gostaria muito de comprar. Tu pode celebrar quando tu vai numa cafeteria e tu consegue pagar o café para ti, para tua mãe, para o teu pai. Celebre conquistas pequenas também, para que esse hábito não se perca ao longo do tempo e quando vier as grandes vitórias, tu possa de fato saber como celebrá-las. Busque referências que já começaram pequenininho e que cresceram muito na vida e que fizeram a diferença. Lembra que até os grandes nomes de hoje em dia começaram pequeninhos e começaram fazendo testes. Se a gente parar para pensar, como por exemplo, o McDonald's, ele não começou sendo o McDonald's. Ele começou sendo pequenininho, vendendo hambúrgueres que não eram conhecidos e ele foi entendendo o público dele, ele foi entendendo o potencial que a empresa dele tinha e através de testes ele foi crescendo até hoje ser conhecido mundialmente como o melhor hambúrguer, que é o hambúrguer do McDonald's. Então, lembre e faça referência a pessoas que tu possa se inspirar, para que tu entenda que todo mundo precisa passar por esse processo e ele não é fácil para ninguém, mas ele tem um tempo e ele tem desafios que são necessários para fazer com que a gente cresça, se reconheça e para que a gente possa ir evoluindo. Então lembra que o medo de fracassar, ele é normal, ele vai acontecer, ele só não pode te paralisar. Tu tem que entender que o teu medo não pode ser maior do que teus próprios objetivos. Tenha tuas metas muito bem estabelecidas e muito bem claras e vai em busca delas. Eu tenho certeza que tu tem um potencial gigante e só tu tá precisando enxergar isso. Então se permita fazer coisas diferentes, mudar a tua mentalidade, mudar teu comportamento, se arriscar, se permita errar e descobrir esse caminho. Tudo isso faz parte do processo e se tu fizer esse processo de uma forma leve, vai ser muito mais tranquilo e prazeroso para que tu possa chegar nas vitórias que tu tanto almeja. E eu quero te perguntar, qual o medo do fracasso que está te impedindo de, nesse exato momento, tu conseguir crescer e mostrar o tanto que tu é bom e o quanto tu tem de potencial? Vou te convidar para comentar aqui embaixo para que a gente possa fazer trocas bem bacanas e para que a gente possa te mostrar que só tu mesmo não tá vendo o quanto tu é capaz de crescer e de explodir com todo o potencial que tu tem. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir que vocês compartilhem ele com o grupo da família de vocês, com os amigos, nas redes sociais, para que mais gente possam saber desse assunto, mais gente possam vir aqui comentar e descobrir o quanto elas são grandiosas. A gente pode se ajudar fazendo trocas bem bacanas e eu fico muito feliz com isso, tá bom? Beijos! E até o próximo vídeo.